Olá, eu sou a professora Nájila Hinkel e vou falar um pouquinho sobre a aplicação do instrumento de orientação empreendedora educacional e sobre a criação de um framework que carrega em si o modelo de gestão das práticas pedagógicas, articulando os critérios universais de mediação e as dimensões da orientação empreendedora educacional no processo educacional. A aplicação do modelo de gestão das práticas pedagógicas, ele serve para potencializar a orientação empreendedora e, consequentemente, alinhar os processos em prol da qualidade da educação, né? Entendendo que, inicialmente, né, a empresa que foi escolhida para o desenvolvimento dessa ação foi o SENAC, uma unidade operativa do SENAC. A gente sempre inicia com uma análise primária, né? Essa análise primária, ela corresponde ao que a gente chama de marco zero ou análise zero, que vai considerar a autoavaliação do docente por meio da aplicação do instrumento de orientação empreendedora. Na sequência, a gente faz análise das práticas pedagógicas pelos estudantes, né? E a autoavaliação desses estudantes com relação ao seu processo de aprendizagem e a observação das aulas e dos documentos relacionados à estrutura desenvolvida pelos docentes pela equipe pedagógica. Depois de reunidos esses documentos, que vão representar aquele marco zero que eu falei, do processo de realinhamento, inicia-se a estrutura da mediação da equipe pedagógica com a equipe de professores, no intuito de capacitá-los, considerando o desenvolvimento da competência docente, que está vinculada não somente ao conhecimento da metodologia, mas em formas efetivas de como aplicá-las. E aqui cabe um parênteses. É muito comum quando uma instituição percebe um desenvolvimento insuficiente, ou até mesmo quando um docente percebe o desenvolvimento insuficiente dos seus estudantes, que as pessoas ocupem o seu tempo para encontrar culpados, né? Nesse caso específico, geralmente numa instituição de ensino, ou se diz que o aluno não quer aprender, ou se diz que o professor ele não é bom o suficiente, e na verdade não há culpados, mas sim processos de mediação que não estão alinhados ou que são insuficientes em intencionalidade e significação ao ponto de não gerar uma reciprocidade alinhada aos objetivos, né? Que esses objetivos eles podem vir da sociedade, da instituição, dos pedagogos, dos professores, dos estudantes. Então, até mesmo o professor às vezes tem o vício, né, de acabar culpando o estudante pelo seu baixo rendimento. E aí vem a importância de a gente refletir de forma crítica sobre esse processo, numa ação, naquela da tríade freiriana, né, de ação, reflexão, ação, de identificar até que ponto que eu estou provendo as estratégias adequadas para o desenvolvimento dessa habilidade, desse conhecimento, dessa atitude que eu considero fundamental no meu agente mediado. Isso por si só ajuda a equipe pedagógica, o docente, a refletirem sobre as suas práticas e a criar novos caminhos que favoreçam a aprendizagem e também que confiram maior segurança aos envolvidos no momento da avaliação da aprendizagem para a aprendizagem, tanto na relação equipe pedagógica-docente, quanto na relação docente-estudante. Fechando esse parêntese, colocando o SENAC como instituição que também se colocou à disposição para potencializar e melhorar ainda mais as suas práticas em prol da qualidade dos processos educacionais, a gente iniciou a aplicação do framework que organiza e realinha o modelo de gestão das práticas pedagógicas. Inicialmente, a própria equipe pedagógica precisou revisitar os conhecimentos e teorias que estavam naturalizadas, né, sob o ponto de vista do conhecimento teórico. E essa fase representou o reconhecimento do contexto presente lá no framework, né? Então, na sequência, eles estudaram formas práticas de desenvolver essas competências necessárias ao docente do SENAC, que é um empreendedor educacional, né? Todo docente, toda equipe pedagógica envolvida nos processos de planejamento educacional são potenciais empreendedores educacionais. E articulando não só saberes, mas as atitudes e as habilidades de fazer determinada ação. Então, esse processo ele foi todo mediado. A mediação ela envolve fazer perguntas para que os envolvidos eles reflitam de forma crítica e cheguem a essas respostas, né? Então, os planos de aula foram todos realinhados na lógica da espiral da autonomia. E o que é a espiral da autonomia? É um acompanhamento, uma mediação mais aproximada, até que a pessoa desenvolva a autonomia para seguir sozinha no desenvolvimento dessa competência. E aqui no caso a gente está falando do plano de ensino, que era desenvolvido pelo docente, que foi acompanhado pela equipe pedagógica. E aqui a gente entra na segunda parte do framework, né, o planejamento. Todo esse planejamento ele foi feito com base naquela estrutura desenvolvida.
Depois desse alinhamento entre o que é teórico e o que é prático, os professores voltaram para a sala de aula para desenvolverem suas práticas, agora fundamentadas no plano desenvolvido e considerando os critérios de mediação estabelecidos no framework na parte 3. A parte 4 do framework também foi um ponto bem interessante de aplicação. As avaliações desenvolvidas no início, elas se ocupavam muito na análise dos conhecimentos teóricos. Então, vale lembrar que a competência, ela não trabalha só o saber, mas ela também envolve o saber fazer e o saber ser. E nesse sentido, os professores foram capacitados ao entendimento do processo avaliativo e ressignificaram que a avaliação ela acontece somente com foco na análise da aprendizagem. A gente sabe que também a avaliação ela é um instrumento de desenvolvimento da aprendizagem, tanto para os docentes, quanto para a equipe pedagógica, quanto para os estudantes, pois os resultados dos agentes mediados também nos mostram sobre a eficácia do alinhamento entre aquilo que está sendo planejado e aquilo que está sendo desenvolvido. Ao final do processo, aplicou-se novamente o instrumento de análise de orientação empreendedora para os docentes e foi, então, conversado com os estudantes e com a equipe pedagógica, e o que a gente percebeu é que todos os envolvidos estavam mais confiantes, estimulados em suas ações, empoderados quanto ao seu papel no desenvolvimento das competências. A mediação intencional e significativa com base nas dimensões da orientação empreendedora e na utilização do framework de gestão das práticas pedagógicas não só promoveu a qualidade da educação, como também favoreceu a potencialização do perfil de orientação empreendedora dos empreendedores educacionais, que aqui podem ser representados tanto pela equipe pedagógica quanto pelos docentes, empoderando e motivando todos esses envolvidos ao ponto de dar-lhes consciência do seu potencial de modificabilidade e de transcendência entre aquilo que é teórico e aquilo que é prático. Só que, claro, por mais que esse instrumento possa ser aplicado em qualquer nível de ensino, uma vez que ele trata sobre o processo pedagógico, e o processo pedagógico está em qualquer nível, do ensino fundamental ao ensino superior, é fundamental que ele não se torne um fim nele mesmo e que sejam respeitadas as premissas desenvolvidas para a aplicação do framework. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a aplicação prática desse instrumento no Senac Santa Catarina. Um abraço e até mais!